Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Queremos assim, irmãos, louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor, Ele nos dá de nesta noite, podermos aprender um pouco mais da sua palavra e louvar também o seu santo nome. Queremos assim louvar também a Deus pela vida dos irmãos que puderam estar conosco neste horário, um pouco bem atípico, mas nós louvamos a Deus porque você chegou aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor Jesus. Eu peço à igreja que continue orando, pela nossa nação, orando pelo nosso país, orando também pelas igrejas, e também eu peço aos irmãos que orem pela nossa igreja, para que Deus continue com as suas mãos estendidas, suprindo todas as nossas necessidades. Amém? Peço aos irmãos também que orem pela minha esposa. Os irmãos podem ficar de pé. Peço que orem também pela minha esposa. Ela teve uma crise de coluna essa semana e está precisando também das orações dos irmãos. Eu cheguei a levar ela para a UPA e ela está tomando alguns medicamentos e tem tido uma melhora para a glória de Deus. Amém? Os irmãos continuem orando por sua recuperação. Graças a Deus, a minha mãe chegou lá exatamente no dia que ela teve a crise, e aí deu para a gente continuar fazendo algumas correrias, algumas atividades, e também ela pôde ficar com Sarinha para a gente dar eu preciso levar ela na UPA, Ficamos lá na UPA praticamente uma manhã inteira para ser atendido, mas graças a Deus ela está se recuperando em nome de Jesus. Meus irmãos, abram sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, leiamos a partir do verso de número 9. Leiamos a partir do verso de número 9. Nós já abordamos os dons que estão listados em Romanos capítulo de número 12, e agora nós estamos dando continuidade falando dos dons na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós já falamos sobre a palavra da sabedoria, a palavra da ciência ou do conhecimento, e falamos também sobre o dom da fé. Hoje nós iremos falar sobre o dom de cura, o dom de operação de maravilhas, e como já falamos do dom de profecia, iremos também falar sobre o dom de discernir os espíritos. E o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de língua, por ser um pouquinho mais extenso, nós abordaremos na próxima doutrina. Amém? Vamos assim estar lendo a palavra de Deus. 1 Coríntios 12, verso 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Bendito Deus, fala conosco nesta oportunidade, ministra a tua palavra aos nossos corações. Nós estamos desejosos, ó Pai, de mais uma vez ouvir a tua poderosa palavra. Fala conosco, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor deseja e quer para nós aqui neste lugar. Ó Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui na tua casa e poder abrir a boca para compartilhar a tua palavra. Ó Deus, é no teu nome que nós te pedimos
e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, todos estão me ouvindo bem? Eu não sei se é meu retorno aqui, estou achando um pouquinho baixo, mas os irmãos estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Eu não sei se tem como, meu presbítero, aumentar um pouquinho nada, só para ver o meu retorno, na verdade. Se envolve aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Meus irmãos, vamos falar sobre os dons, dando assim continuidade à nossa série de estudo, falando sobre os dons espirituais. E hoje nós iremos falar sobre o dom de curar. O dom de curar. No original, a palavra cura é a palavrinha yamaton, é traduzida para o nosso português, literalmente a palavra cura, ou remédio, ou também pode ter o sentido de uma cura. Então, o dom de cura é exatamente aquilo que está descrito, né, no nosso dicionário português, por definição de cura. A palavra cura, aqui nesse texto, tratando-se de um dom do Espírito Santo, trata-se de uma capacidade dada por Deus para a realização de uma cura. Ou seja, trata-se de uma capacidade dada pelo Espírito do Senhor para que possamos orar por intermédio da fé e assim curar aquele que está enfermo, por intermédio da oração. Quem tem o dom da cura não significa dizer que ele vai realizar milagres sem que ele ore. Não é algo que ele vai sair por aí tocando nas pessoas e à medida que ele tocar as pessoas são curadas, afinal de contas eu tenho o dom da cura. Não se trata disso. Se trata de uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo de Deus que vai, movido pelo Espírito, orar por quem está enfermo e Deus irá curar o enfermo, porque nele repousa então este dom de cura. Isso é extremamente importante que os irmãos compreendam. Aquele que tem esse dom não necessariamente irá curar todas as vezes que ele orar. Importante também isso. Quem tem o dom de cura não significa dizer que toda vez que ele orar, Deus tem que curar, porque se acontecesse isso, Deus ficaria obrigado a fazer praticamente, não de acordo com o andar, né, daquele dom que fosse utilizado por quem recebeu. Então veja que o dom ele não é algo que Deus dá para a pessoa, né, nesse sentido de que ele agora pode usar e curar a toda hora e a todo instante. Uma certa vez um rapaz lá da Paraíba, um evangelista, ele entrou em contato, falaram de mim para ele, né? Aí ele entrou em contato comigo, eu estava pastoreando a igreja ali em Tegipió, aí ele mandou um recado, mesmo assim, no meu mensagem: Pastor Fagner, eu sou o evangelista fulano de tal, e eu fiquei sabendo que o senhor é o cara aí no estado de Pernambuco, eu gostaria que o senhor, se puder, claro, me agendasse aí para ir pregar na sua igreja, e eu gostaria de informar para o senhor que eu tenho o dom, eu tenho o ministério de cura, de libertação, eu tenho o ministério de transformação, de libertação, e ele começou a falar os ministérios dele, e eu fiquei, poxa vida, né? Interessante, ele tem o ministério de cura, ele está dizendo que toda a pregação dele, ele cura, né, ou ele realiza milagres de cura, de libertação e uma série de outras coisas, e eu fiquei, de um certo modo, tentado a lançar um convite para levar ele lá para a restauração, irmãos, porque ia solucionar muito problema, viu? Imaginou alguém que tem toda hora que ele ora tem cura, toda hora que ele ora tem milagre, ele tem esse domínio sobre o dom. Se ele tem isso, a gente leva ele lá para a restauração, não é assim? Tá os corredores lotados, gente querendo ir para casa, gente ansioso por uma cura. Então, às vezes as pessoas acham ou pensam que porque o dom, Deus deu esse dom de curar, ele toda hora vai realizar isso, o que é um ledo engano, tá certo?
não significa que serão curados, né? As pessoas serão curadas todas as vezes que ele orar. Pastor, e como é que eu sei disso? Porque o próprio Paulo, que nós não temos dúvida de que Paulo tinha o dom de cura, em algumas ocasiões ele não conseguiu realizar a cura. Pastor, Paulo não conseguiu realizar a cura, mesmo depois de ter orado positivamente, inclusive na sua própria vida. Lembra que Paulo vai mencionar haver um espinho na carne, e ele diz que por 3 vezes ele pediu ao Senhor que o curasse, e nas 3 vezes a resposta de Deus foi não. E ele permaneceu com a enfermidade dele. E Deus ainda achou por bem dizer: Paulo, o que em ti há é para a glória do meu nome. E não só Paulo, mas eu não sei se você lembra, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 27, fala de um homem chamado Epafrodito, onde Paulo diz que este homem esteve enfermo e ele orou por este irmão, mas ele permaneceu enfermo. E depois Paulo está escrevendo aos Filipenses, agradecendo a Deus, dizendo assim: irmãos, eu estou escrevendo esta carta em forma de alegria, porque o nosso irmão Epafrodito esteve doente, mas aprove a Deus, para minha alegria, né, para que eu não ficasse triste, nem para a tristeza dele, nem vossa, ele está curado. Mas veja que Paulo já havia orado antes e não havia sido curado. Agora perceba também que Paulo, quando vai falar acerca de uma enfermidade que Timóteo enfrenta, o que é que Paulo diz para ele? Toma um pouquinho de vinho, Timóteo, para... Presta atenção, hein? Vinho com água. Deixa eu dar esse detalhe aqui. Paulo disse assim: toma um pouquinho de vinho com água para o bem, né, da sua saúde em relação a essa enfermidade que você tem. Está lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo 5, 23. Então Paulo orienta que Timóteo tome um pouco de vinho para uma enfermidade que ele tem no estômago. Agora, você acha que Paulo não orou pela cura de Timóteo? Hã? Você acha que Paulo orou ou não orou pela cura de Timóteo? Orou. Mas aprove a Deus que a cura de Timóteo fosse por intermédio de uma aguinha misturada com vinho. E não através de uma oração, mesmo que Paulo tenha orado. E ainda que Paulo tenha o dom de cura, não foi através do dom de cura que havia em Paulo que Timóteo foi curado. Isso é interessante, né? A gente entender e compreender isto. Alguma dúvida, irmão, sobre o dom de cura? Alguém queria fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre o que é o dom de cura? Não? Como é que eu sei? Pode fazer, irmã Lenilda. A senhora vai falar, eu vou reproduzir aqui porque não vai sair na transmissão. Sim. Certo. Por exemplo, a pessoa que tem o dom de orar por si mesmo. É isso que eu... Certo. Não, irmãos. Veja. Vamos lá a pergunta. Ela está perguntando o seguinte: eu estou enfermo, aí fui curado. E agora, porque eu fui curado, eu agora devo acreditar que tenho o dom de cura e por isso vou, então, profetizar a cura para a vida de alguém, orar pela cura de alguém, porque afinal de contas eu fui curado, agora eu tenho o dom de cura? Não. Né? Essa é a pergunta? Então, não se o dom de cura não está condicionado a receber se a pessoa estiver enferma, né? Ela não precisa ser curada para poder oferecer. E veja que interessante, Paulo tinha o dom de cura e era enfermo. Entendeu?
Porque talvez alguns pastores, alguns líderes fiquem se questionando: como eu vou orar pela cura de alguém se eu estou com um espinho na carne? Eu vou falar do espinho de Paulo para não ficar perdido aqui no que eu estou falando. Se eu tenho um espinho, talvez alguém se pergunte assim, não é? Só que, irmãos, Deus é soberano, faz como Ele quer. Deus pode usar o enfermo para orar por outro enfermo, o enfermo é curado e quem orou ainda permanece enfermo. Porque Deus é Deus, faz como quer, do jeito que Ele quer. Amém? Falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui no celular. Não, mas tá. Deixa eu só verificar. Então, irmãos, veja que o dom de cura, não é essa capacidade dada por Deus para que nós venhamos assim, não é, realizar um milagre por intermédio da fé, tá certo? Realizar uma cura por intermédio da fé, porque cura é diferente de milagre, viu? A gente vai fazer essa distinção aqui. Então, pastor, como é que eu sei se eu tenho o dom de curar? Primeiro, você sente uma profunda compaixão por pessoas enfermas. Você fica se colocando no lugar daquela pessoa enferma e desejoso de orar por ela, para que ela esteja curada, restaurada daquilo ali. Talvez esse seja um evidente sinal de que você possui este dom da cura. Outra pergunta, você tem a íntima convicção de que Deus pode curar qualquer pessoa e de qualquer enfermidade que Ele quiser? Você tem essa convicção? Ou você é aquela pessoa que tem o dom da cura, mas quando é uma dor de cabeça você ora, mas quando é um câncer, não, o câncer não, né? A dor de cabeça tudo bem, Jesus, eu estou aqui para orar, mas um câncer, não é assim? Porque a gente vê às vezes algumas orações meio que fracionadas, né? Se for para um probleminha básico, ele está lá para orar, porque ele sabe que a dor de cabeça vem, às vezes passa e quer levar o título de que foi curado através do vaso, né, do profeta. Mas quando a enfermidade é algo mais grave, aí ele fica meio medroso de ir lá orar, meio amedrontado de clamar. Mas quem possui o dom da cura sabe que não tem enfermidade pequena nem grande que Deus não possa curar. Outra pergunta, você se agrada de orar por enfermos? Você já viu alguém enfermo sendo curado através da sua oração? Outra pergunta, quando Deus cura alguém, você se sente empolgado e por isso você ajuda então a manifestar o poder divino, você então divulga este feito, este milagre que alguém, essa cura que alguém recebeu, essa bênção que alguém recebeu, você então divulga, compartilha. Você anseia pela vinda do reino de Deus, ou seja, pelo novo céus e a nova terra, tendo em vista que lá não haverá mais enfermidade, não haverá mais dor. Você anseia por este momento onde nós viveremos uma nova vida na pessoa de Jesus, nas mansões celestiais. Então, é esse um outro sinal. Podemos avançar, os irmãos digam amém. Irmãos, logo na sequência, no verso de número 10, diz assim: e a outra operação de maravilhas. Mas pastor, o que é operação de maravilhas? Em algumas bíblias vão estar operação de milagres, ou dons de milagres. E aqui se fala então, na minha versão, Almeida Revista aí, corrigida, fala de maravilhas. A palavra maravilha, no original grego, ela está bem, vem da raiz da palavra poder, ou da palavra que no caso é dinamis, né? E aqui a palavra que aparece é dinameon, que significa força, que significa especialmente poder, miraculoso, ou poderes. Então, o dom de operação de maravilhas é uma capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus para fazer obras extraordinárias. E pastor, qual é a diferença de cura para o dom de maravilhas? Para o dom de milagres?
é que a cura é a restauração de uma enfermidade mais básica, vamos dizer, mais comum. Mas a operação de maravilhas é um feito extraordinário. Deixa eu ilustrar isso com exemplos. Por exemplo, alguém que no trabalho perde a visão, ou ao longo do tempo perde a visão, né? Ela perde a visão, não enxerga mais, e alguém ora por ela, aconteceu o quê? Uma cura. Agora, alguém que nasce sem o globo ocular, e alguém ora por ela, e o globo ocular se forma, ou ele passa a ter, de repente, através da oração, isso é o quê? Operação de maravilha. Os irmãos conseguiram enxergar assim a distinção? A cura é uma coisa, dons de maravilhas ou operações de maravilhas é outra coisa. Como diz o pastor, né, Wayne Grudem, da teologia sistemática, na sua teologia sistemática, ele diz assim, ele diz que milagre, né, ou operação de maravilhas, é um gênero menos comum das atividades divinas, ou seja, não é algo que você vê todo dia, não é algo que acontece toda hora, é algo extraordinário da parte de Deus que desperta admiração e espanto nas pessoas. É algo que vai além do milagre, ou seja, que vai além da cura, que vai além da cura comum que a gente vê, né? O que a gente pode citar. Trata-se de algo esplêndido, de algo extraordinário. Irmãos, quando nós vemos, né, por exemplo, Jesus multiplicar pães e peixes, ali está uma operação de maravilhas. Por quê? Uma criança com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus ora por esses elementos e eles se multiplicam de tal forma que deu para alimentar 5.000 pessoas, homens, sem falar de mulheres e crianças. O que alguns estudiosos sugerem que havia no local cerca de 15.000 pessoas. Agora, dá para imaginar o que é um lanchinho da tarde de uma criança alimentar 15.000 pessoas depois de uma oração? Isso é o quê? Operação de maravilhas. Imagine, Jesus chega na casa de Marta e Maria, Lázaro está sepultado há 4 dias, o corpo de Lázaro já está em um estado de decomposição, e Jesus então pede para que a pedra do sepulcro seja retirada, e Jesus então grita, Lázaro, vem fora! E de repente Lázaro vem. Isso é o quê? Operação de maravilhas. É um feito extraordinário. Irmãos, um milagre deste nível, uma maravilha deste nível é tão esplêndido que não há como duvidar de que Deus estava ali, de que era Deus que estava fazendo, de que era um feito de Deus. E inclusive, né, você vê a sequência do capítulo 11 de João, os escribas e fariseus disseram assim, gente, a gente tem que matar Jesus, porque os milagres que ele faz convence todo mundo de que Deus é realmente com ele. Tem que matar não só ele agora, a gente tem que matar Lázaro também, para pagar a testemunha viva do milagre. Então veja como o milagre, né, se trata de algo esplêndido. Alguma dúvida sobre o dom de operação de maravilhas? Não? Irmãos, como é que eu sei se eu tenho o dom de operação de maravilhas? Primeiro é se você crê que Deus é capaz de fazer o impossível. Porque a operação de maravilhas é algo impossível tornando-se possível. Eu conheço a história de um pastor que ele, de uma igreja, foi lá na minha terra, irmãos, esse testemunho foi lá na minha terra. Uma igreja muito pobre, lá dentro dentro de um sítio muito pobre. E lá, irmãos, eles estavam construindo uma igreja e eles colocaram uma linha no meio da igreja, que é uma madeira, né? Eles foram tirar na mata aquela madeira com muito sacrifício para colocar como linha principal no telhado. E eles então chegaram lá, depois de muito sacrifício, vários dias nesse processo de cortar, de tirar, de trazer, de colocar, e colocaram lá.
Quando chegou na igreja, que eles colocaram a linha, ficou um pouquinho, alguns centímetros, por alguns centímetros, a linha não deu, irmãos. Perdeu todo o trabalho. Todo o trabalho. E aquele pastor olhou para aquela situação de todo o trabalho que eles fizeram e ele fez uma oração e disse: a gente vai orar e depois a gente vai colocar essa linha novamente. E eles oraram e depois colocaram a linha novamente. Para a honra e a glória do Senhor, a linha deu. A linha deu. Como, pastor? Não sei, deu. E era uma igreja pobre. O pastor orou porque sabia, irmão, da necessidade daquela linha ter que dar. Ele sabia. Olha, era uma igreja tão pobrezinha. Eu não sei se você já viu aquele tipo de violão, né? De madeira, irmã Ivone, de madeira, com uma lata de óleo e cordão de pesca. Já viu aquela linha? Era o violão da congregação. Eu não vou falar dos outros instrumentos não, viu? Só esse. Pense numa dificuldade, irmãos. Eu era criança. O culto era feito a lampião. Acho que é lampião que se chama, né? Um negocinho lá. Tem um candeeiro, mas tem um outro que coloca um gásinho lá, que molha a bucha, ela fica... usa até um botãozinho de gás mesmo, pequenininho, de gás, né? Bem interessante, irmãos. Eu acho que é lampião mesmo se chama, né? Pronto, aí eles usavam para fazer o culto. Pense, mas olhe, pense num culto abençoado, não era? Pense. Então, você precisa crer que Deus faz o impossível. Outra coisa, você ao ler os milagres da Bíblia Sagrada, você então se sente encorajado de ver Deus fazer conhecido através desses milagres. Você ao ler, você se inspira, meu Deus, como meu Deus é poderoso. Você se inspira em compartilhar e em ver também esses milagres em sua vida, na vida da sua comunidade, da igreja. Outra pergunta, você já viu alguém ser liberto da opressão demoníaca? Alguém então está possuído e alguém orar por ela, tendo este dom de Deus e aquele demônio bater em retirada? Isso evidencia, né, que nós temos esse dom de operação de maravilhas. E aqui vale uma palavra, viu, irmãos? Às vezes a gente tem uma associação de que estar endemoniado é alguém estar babando, se tremendo com a mão, né, retrocida, né, assim, se contorcendo, engrossar a voz. A gente tem uma imagem de endemoniado assim. Ou geralmente os cristãos têm uma imagem assim. E a gente esquece que Judas estava endemoniado e ele foi lá negociar no templo, vendeu Jesus, traiu Jesus, sem espumar, sem bufar, sem torcer a mão, sem mudar o tom da voz. Entendeu? Alguém pode estar endemoniado e aparentemente não há nada nele que demonstre que ele esteja. Nada. Então, muito cuidado em querer associar apenas a manifestação demoníaca a um estado, a uma maneira, a um modo, não é? Muito cuidado com isso. Amém? Dom de profecia nós já falamos. Nós iremos falar agora sobre o discernimento de espírito. Veja aí no verso 10, né, dando continuidade. E há outro de profecia e há outro dom de discernir os espíritos. O dom de discernir os espíritos. Veja como é interessante, irmãos, que Deus ele dá dons à igreja, mas deu também um dom que é capaz de avaliar os outros dons, ou avaliar se aquilo que está sendo manifestado é ou não de Deus. Porque o dom de discernimento de espírito, a palavra diakrisis aqui no grego, que é a palavra para distinguir, diferenciar, é a palavra para passar a sentença, é um ato de julgamento, é o discernimento se aquilo vem de Deus ou não. Então, na igreja, Deus capacita algumas pessoas, através do Espírito Santo, para distinguir, avaliar o que é ou não de Deus. Agora há pouco tivemos aí a famosa profecia do dia 30 de março. Quem viu isso aí? Os irmãos viram, né? A famosa profecia do dia 30 de março. Aí vários pastores começaram a fazer análise da profecia
e encontraram uma vasta incompatibilidade com as Escrituras, com o dom de profecia, com o que a Bíblia diz, uma vasta incompatibilidade. E aí alguns se manifestaram nas redes sociais. E sabe o que foi que o profeta do dia 30 disse? Esses teólogos burros, quer dizer que Deus dá o dom do conhecimento, é o caminho da burrice? Quer dizer que Deus dá o dom do discernimento, então trilhar para o caminho da burrice? Deus dá o dom da sabedoria, aí é trilhar para o caminho da burrice. Deus dá para uns o dom de ensinar, o dom de mestre, é ser burro porque estar analisando a profecia? Não, e um cuidado, todo profeta que não se permite ser julgado pelas Escrituras, ponha em dúvida a autoridade profética dele. Porque a Bíblia é clara que a profecia deve ser o quê? Julgada. Deve ser julgada. Então não há nenhum problema em julgar a profecia. E quem profetiza de Deus não tem medo de submeter a sua profecia às Escrituras, porque elas andam juntos. Pelo contrário, deveria se alegrar, porque pode tirar a prova dos 9. O que Deus falou, está falado. Não é assim? Mas veja que Deus capacitou na igreja uns com esse dom de discernimento para que pudesse decifrar, discernir essas pessoas. Então, quem possui este dom da parte de Deus, ele então percebe rapidamente quando algo é ou não de Deus. Percebe nitidamente. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Ele percebe logo. Quem possui este dom, irmão, recebe de Deus a capacidade de perceber quando uma obra é de Satanás, quando uma obra é dos demônios, quando uma obra é da carne e quando a obra é de Deus. Ele sabe, ele percebe, porque recebeu de Deus esta capacidade. Ainda que o diabo se transforme em anjo de luz para enganar os santos. Muito cuidado, viu? O diabo se transforma em anjo de luz para enganar a igreja. Vejamos então o que é que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 até o verso 15. Você está em 1 Coríntios, muda aí para o próximo livro. Vejamos o capítulo 11, verso de número 14 e verso de número 15. Vamos ler a partir do verso 13. A partir do verso 13. O que é que diz? Todos abriram? 2 Coríntios, capítulo de número 11, verso 13. Olha o que é que diz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz. Eles são obreiros fraudulentos que estão se transfigurando em apóstolo de Cristo, se transformando em apóstolo de Cristo. Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, que Paulo está dizendo, não é de nós ficarmos maravilhados com isso, de ter alguém entre nós que se transfigura em apóstolo de Cristo, em pastor, mas não é de nós nos admirarmos. Por que, Paulo, nós não devemos se admirar? Porque o próprio Satanás, veja o que ele vai dizer aí no verso 14, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então veja que o próprio Satanás vai copiar aquilo que é de Deus, vai tentar imitar aquilo que é de Deus, e por isso, irmãos, eles são chamados aí de falsos apóstolos, falsos obreiros, ou obreiros fraudulentos, que assim como Satanás se transfigura em anjo de luz, eles se transfiguram, se transformam em apóstolos de Cristo,
pregando inclusive a justiça. A mensagem é dizer assim, olha, se essa mensagem é coerente com a Bíblia, pode até ter a mensagem coerente com as Escrituras, mas a gente vai perceber uma coisa nítida nesses profetas. A vida dele tem aparência de piedade, mas nega-se eficácia na prática. Na prática, ele não é nada daquilo que prega, nada daquilo que ele ensina. A vida dele, prática, é uma mentira. E a mensagem que ele prega está divorciada da sua vida prática. Há um hiato entre o que ele fala e o que ele vive. Isso é extremamente importante que nós conheçamos sobre isso, né? Irmãos, Satanás e seus demônios, eles inclusive, imitando as obras de Deus, eles podem promover falsos milagres. E eu vou repetir, viu? Falsos milagres. Não é falsa cura apenas, é falsos milagres. É falsas obras extraordinárias. E deixe-me também explicar aqui a ideia de falso que a Bíblia apresenta. Não é falso porque alguém chegou lá bom, né, mas disfarçado de doente, ele fez uma oração lá em público, né, para dar fama para ele, e a pessoa ficou curada. Não. Falso milagre aqui, embora se refira a isso também, se refere a falso porque vem de um obreiro falso, porque vem de um profeta falso, porque vem de alguém que a semelhança do seu líder Satanás se transfigurou. E por isso o milagre, ainda que real, é falso. Por exemplo, Moisés recebeu de Deus ordem para ir para o Egito e fazer grandes feitos. Mas você percebeu que quando Moisés lançou a vara no chão, que se transformou em uma serpente, o que foi que os magos do Egito fizeram? O que foi que eles fizeram? A mesma coisa. Ou seja, eles fizeram uma vara, de fato se transformaram numa serpente, porém, eles eram falsos. E por isso o milagre dele é denominado de um falso milagre. Os irmãos estão conseguindo entender esta dinâmica, né? Daquilo que a Bíblia fala sobre a questão do falso milagre. Por exemplo, como é que a gente vê, pastor, essas pessoas que são falsos obreiros fraudulentos, que se transfiguram em um ministro de Cristo, mas não é? Como é que a gente vê isso, ou como é que a Bíblia descreve isso? Veja, por exemplo, Mateus 7, verso 21. Mateus, capítulo 7, verso 21. Olha o que diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Irmãos, veja, Jesus está dizendo aqui que não é porque alguém está dizendo Senhor, Senhor, vai entrar no céu. O que ele está dizendo não é porque alguém diz Senhor, Senhor, é crente. Porque a cada 10 palavras dele, ele fala Jesus, ele é crente. Não podemos misturar as coisas. É isso que Jesus está mostrando aqui para a gente. Jesus está dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Tem o nome escrito no livro da vida. Aí veja o verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome. O dom de profecia é de Deus? É, mas o diabo se transfigura em ministro de Cristo e também profetiza. E as profecias se cumprem. Porque ele não ia apresentar algo para o Senhor se não tivesse sido verdade. Aí ele continua. Nós em teu nome não expulsamos o quê? Demônios. E ele continua. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Maravilhas é o dom de maravilha citado por Paulo, de feitos extraordinários. Então veja que estes homens fizeram algo extraordinário, mas eram obreiros fraudulentos, obreiros transfigurados, transformados em ministros de Cristo, mas não eram falsos obreiros. Pastor, como é que a gente sabe que ele era falso obreiro? Por causa do verso 23, olha o que diz.
E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E não se trata de alguém que conhece Jesus, se trata de alguém que, de fato, Jesus nunca o conheceu, ou seja, no sentido de que nunca houve relacionamento íntimo de comunhão entre Cristo e ele. E Jesus vai dizer nitidamente que apartai-vos de mim, vós, se referindo a eles, como alguém que vivia na iniquidade, vivia no pecado. Vivia no pecado. E aqui a gente pode fazer uma junção com o que João vai dizer na sua primeira epístola, quando ele diz assim: aquele que peca é do diabo. Aí a gente talvez toma um choque, né? Pastor, quem que não peca? Só que se você vê o original da palavra, ou a palavra, aquele que peca é do diabo, o pecar ali está num sentido de, você vê numa linguagem mais atualizada, vai dizer assim: aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Então, é exatamente isso que Jesus está frisando aqui. Então, alguém pode ter o dom de operação de maravilhas e não ser do Senhor. E como é que eu sei isso? Se ele vive na prática do pecado, se ele vive entregue, para ele o pecado é a coisa mais comum, é natural, já não se faz mais, ele já não tem mais barreira com o pecado, já não batalha mais para vencer o pecado, ele está entregue à prática do pecado. Então veja que isso aí aponta nitidamente para alguém que diz Senhor, Senhor, opera maravilhas, profetiza, mas não pertence a Cristo. E aqui vai um conselho para os irmãos, e eu queria trabalhar isso a partir de uma pergunta. É possível, irmãos, um pastor chamado por Deus, servo de Deus, que prega a palavra poderosamente, ele passar todo o seu ministério sem o registro sequer de um sinal, de uma cura sequer no ministério, vamos falar de maravilha, de uma cura sequer. É possível, irmãos? É uma pergunta, viu? É possível, irmãos? Eu vou citar aqui o evangelista, por exemplo, imagina o evangelista. 30 anos de ministério aqui na AD Verdade e Vida. 30 anos de ministério. E depois de 30 anos alguém perguntar: evangelista, o senhor pode me testemunhar uma cura no seu ministério? Ele diz assim: nunca houve cura no meu ministério. E alguém pode questionar: então você não é de Deus? Sim ou não? Porque não é possível que você seja de Deus e não tenha tido uma cura sequer no seu milagre, no seu ministério. É questionável o ministério dele, sim ou não? Essa é a pergunta. É questionável ou não é? É ou não é, irmãos? Não, as pessoas vão questionar, mas eu quero saber se é verdade, se é correto o questionamento. Se o questionamento é realmente coerente. Certo. Eu digo assim, porque às vezes, eu estou fazendo essa pergunta aqui, irmãos, porque é comum alguém questionar o outro dizendo assim: se você é servo de Deus de verdade, tem que ter cura no teu ministério. Tem que ter uma operação de maravilha no teu ministério. Tem que ter uma cura, um milagre extraordinário que autentica o teu ministério. Se não houver, é sinal de que Deus não está contigo, varão. Essa é a pergunta. Você acha que se alguém tem um ministério e não tem registros de milagre no seu ministério, é sinal de que Deus não é com ele? É? Sim ou não? Não, né? Nada a ver, né? Mas tem muito disso por aí, viu? Tem pastores, inclusive, com vários anos de ministério aí, se questionando, dizendo: Deus, se tu é comigo mesmo, faz pelo menos um milagre, porque eu tenho dúvida. Nunca vi um milagre. Só que, irmãos, o dom é Deus quem dá. E milagre, o dom de milagre, né? É um dom e Deus dá quem quer.
Vai ter pessoas que vai passar toda a sua vida e nunca vai ter o dom de milagre, mas vai receber o dom de ensinar, o dom de discernir espírito, vai receber o dom de sabedoria, o dom do conhecimento, vai receber outro dom. Deus vai dar outro dom. Ele não está no corpo perdido, ele está exercendo alguma função no corpo que Deus não deu para ele, foi o dom de cura. Pode acontecer isso, não resta dúvida de que pode haver isso. Certo. Isso. Não temos dúvida de que Deus usa no dom de cura e no dom de operação de maravilhas, mas não podemos questionar se seu ministério não tivesse. Eu não digo ministério à igreja, eu digo meu pastorado, ministério pastoral, certo? Não tivesse. E por que, pastor? Primeiro, por causa que o dom é Deus que dá a cada um como ele quer. E segundo, irmãos, veja um exemplo na Bíblia de uma pessoa, né, que eu poderia citar outras, eu vou citar só um exemplo para você aí. Veja João 10, 41. Evangelho segundo escreveu João 10, 41. O que é que diz? Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Verso 42. E muitos creram nele. João fez algum milagre? Não. Isso aqui está falando de João Batista, viu? João Batista, no seu ministério, não fez nenhum sinal. Nenhum sinal. A Bíblia testemunha que não houve nenhuma cura e nenhuma operação de maravilhas no ministério de João Batista. E contudo, a Bíblia vai asseverar que tudo que ele falava, o dom do ensino, da pregação, era o quê? Verdade. E muitas pessoas creram. É possível. Ou a gente vai dizer que João não era de Deus, que João Batista estava faltando algo. Está faltando óleo em João Batista. Quem ousa dizer isso? Jesus disse, antes de João e depois de João, nunca houve profeta como ele. Jesus disse isso. E olha que antes de João apareceu Elias, que disse, não vai chover. E não choveu mesmo não. E depois disse, vai chover. Choveu. E Jesus disse que João é maior do que ele. E não teve sinal. Moisés era profeta, fez muitos feitos, veio antes de João, mas Jesus disse que ninguém é maior do que ele, nem antes, nem virá depois. E João não tinha o dom de cura. Então, muito cuidado em julgar uma pessoa por causa da ausência de algum dom. A gente fica preocupado quando o irmão ou a irmã na igreja não exerce nenhum dom. Porque não é possível que você esteja no corpo de Cristo sem função. Aí a gente fica preocupado. Agora, não significa que Deus é obrigado a te dar todos os dons, né? E tem que ter determinados dons para dizer se é dele ou não. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Não? Irmãos? É importante, né, irmãos, a gente frisar. Isso. Há muitas igrejas que só consagram ao diaconato, não vou falar nem do diácono. Para exercer qualquer função na igreja tem que ter o dom de línguas. Olha que perigo. Aonde foi que Paulo exigiu que para o diaconato ou para o presbitério tivesse o dom de línguas? Aonde foi que alguém viu isso, irmãos? Não tem. A dirigente de comissão tem que ser queimada, viu? Tem que ser queimada, né? Um dia desse o irmão na minha doutrina falou assim, pastor, apoia uma irmã, disse que quando foi batizada havia uma bola de fogo sobre ela. Eu disse, misericórdia, irmão, se a bola de fogo literal vir sobre ela, se vier sobre mim aqui, o que vai acontecer? Hã? Vocês vão ter o pastor, né, torrado aqui no altar. Assim eu sei que ele falou na linguagem espiritual, né? Deus desceu um calor espiritual sobre ele, né? Meus irmãos,
Satanás e os seus demônios, ele concede poder aos seus falsos mestres, poder aos seus falsos apóstolos, profetas, aqueles que pregam as suas falsas doutrinas, como nós vimos aqui. Não temos dúvida disso, de que tudo que Deus ele nos deu no requisito de dons, Satanás pode copiar, pode imitar. Os irmãos há de lembrar que um anjo matou 185 mil soldados. Você já viu essa passagem, não viu? 185 soldados, um anjo. Agora, Satanás é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Um anjo disse para Zacarias, não está crendo não, vai ficar cego. Ele ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? Ficou. Um anjo, e Satanás é um anjo caído. Ele pode cegar um e dar vista a outro. Entendeu? Ele não tem todo o poder, ele não é todo poderoso. Todo o poder quem tem é Deus. E nada há que ele possa fazer sem que os céus permita. Porque Deus é soberano sobre tudo. Como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, o Satanás não passa de um cachorro na coleira de Deus, né? Deus está na rédea dele, não vai deixar ele fazer tudo o que ele quiser. Mas saibam, irmãos, que Satanás, ele tem seus poderes, né? Tem sua capacidade de se transfigurar, em parecer ser de Deus, mas não é. Amém? Pastor, como é que eu sei se eu tenho o dom de discernimento? Primeiro, você sente a responsabilidade especial de expor erros a fim de proteger a verdade da palavra de Deus. Você não consegue ver um erro sem que tente corrigir, tente resolver, tente chamar aquilo para o certo. Outra pergunta: você regularmente faz avaliação rápida de algo que alguém disse, ou que alguém falou, ou que passou despercebido pelas demais pessoas, mas que no final provam que as suas conclusões estavam certas? Então, isso é um sinal que você tem o dom do discernimento. Outra pergunta: você possui um entendimento sólido das Escrituras e sensibilidade à instrução do Espírito Santo? Porque essa capacidade não é natural, é o Espírito Santo que dá, de perceber se algo vem do homem, de Deus ou de Satanás. Outra: você tem bastante consciência acerca de pecados morais e heresias doutrinárias? Você consegue perceber isso nitidamente quando algo é uma heresia, quando algo é ensinado, se trata de um pecado que está se tornando comum para a sociedade, comum até para algumas igrejas. Porque tem pastores aí dizendo aborto é algo natural. Aí é a favor do aborto. Pastores, irmãos, pastores. Outra pergunta: você é capaz de ler um livro ou ouvir uma mensagem e distinguir de imediato se aquilo é um ensinamento verdadeiro ou falso? Você consegue perceber se essa mensagem aqui não está coerente com as Escrituras? Você percebe isso nitidamente, rápido? É sinal que você possui esse dom de discernimento. Agora deixa eu dar uma palavra aqui, viu? O dom de discernimento não é o dom de adivinhar a vida dos outros e nem de bisbilhotar a vida alheia, viu? Tem gente assim, não, Deus me revelou, pastor, mas estava no muro olhando a vida do vizinho, Deus te revelou. Não, rapaz, você estava bisbilhotando a vida do irmão, não é? Cuidado, viu? Não, pastor, Deus me revelou, mas você está o tempo todo cercando fulano para saber informação, para saber onde está, onde foi, para onde ele foi, e depois quer dar a profecia? Calma, isso não é, ou dar uma palavra, né, dizer que Deus revelou, Deus me revelou isso da tua vida. Não, irmãos. Só não revela a vida dele, né? A dos outros, Tem uma frase assim, não preciso nem cuidar da minha vida, porque a da minha vida os outros já cuidam, né? Não, tem base que é assim, né? Vigie, viu? Vigie, não pode seguir esse caminho não. Dom de discernimento é outra coisa, é Deus quem te dá para perceber se algo é de Deus ou não. E falando disso aí, porque tem a ver também com o dom de discernimento e o dom da profecia, né? Cuidado, viu? Tem o profeta do óbvio, já viu o profeta do óbvio? Ele foi lá na rua, ali no centro, aí no alto ele viu uma nuvem se formando, chegou aqui em São Paulo e disse: vai chover hoje. Deus me disse. Deus te disse: não, abençoado, tu viu lá na frente. Né?
Aí um jovem casal se casa, 22 anos, né, 20 anos, 23 anos, se casam novos. Aí o profeta olha para o casal e diz, assim, eis que te digo, vai ter um filho. O que é que se espera, abençoado, de um casal jovem? Agora, se o casal jovem vem há 5 anos tentando, foi fazer exame, detectou que os dois é estéril. Aí o profeta foi lá e disse, Deus está revertendo a situação. Aí ele faz os testes novamente, dá negativo, eles tentam, a esposa está grávida, olha que diferente, né? Agora profetizar o óbvio, irmãos. Cuidado, viu? Isso não é profecia. Não é profecia. Isso não é o dom de discernir as coisas. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Sim, pode ir. Aí o pastor, quando me viu, ele disse: eu fui num final de ano numa loja comprar uma roupa. Aí quando chegou lá, encontrei um pastor. Ele disse: mas irmão, Deus me disse que o senhor vai comprar um paletó para mim. Aí eu disse: ah, pois o senhor vai comprar dois, um para o senhor e um para mim. Eita, Jesus, é o profeta do óbvio, né? Cuidado, viu? Cuidado com esse tipo de profecia, de coisas, né, irmãos? Só Jesus na causa, viu? Uma vez eu apresentei um amigo meu, né, que ele era dono de uma... Ele tinha assim, uns 17 hectares de terra e criava muita galinha, peru, plantava maracujá, plantava cana, plantava inhame, plantava um monte de coisa. Coco. E ele tinha muitos peru. Aí tinha um jovem lá que estava perto de casar. Aí eu apresentei o jovem, assim, como amigo, né? A gente de repente se cruzou, disse, você é meu amigo lá do tal lugar, e apresentei. Aí o jovem olhou para ele e fez assim, é aquele amigo que o senhor falou, né? Olha, Deus está me dizendo que eu vou ganhar um peru. Devo ter disse nada, sem vergonha. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, queremos assim convidar a igreja para ficar de pé. Vamos assim orar, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Deus tem nos feito e tem realizado em nossas vidas. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, graças te damos por esta oportunidade de aqui estarmos para te adorar e para te glorificar. Despede-nos em paz nesta noite, Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja. Obrigado pela vida dos teus filhos que estão acompanhando esta transmissão, acompanhando essa pregação, este ensino. Ó Deus, eu quero te louvar também pela vida de cada obreiro aqui desta congregação. Ó Deus, pela vida dos irmãos da igreja. Eu oro também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão, Senhor, necessitados de um milagre, de uma cura. O Senhor é poderoso para fazer. Ó Deus, e nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. Ó Deus, nós te agradecemos pela vida de cada visitante que nós recebemos aqui nesta igreja, em especial nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos Teus filhos. Despede-nos em paz e leva-nos em segurança até a nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos, que a graça